Olá, pessoal! Shalom! Olá, shalom, Deus abençoe. Nós estamos aqui no Hub 5x7, aqui na Gleba, e estamos de volta ao plano original. Começando mais uma vez aqui ao ar livre. Hoje Sim. estamos com uma temperatura super agradável. Sim, só tem uns mosquitinhos aqui. Então você vê a banana aqui, é por causa dos mosquitinhos mesmo. Mas é uma alegria estarmos juntos aqui e é uma oportunidade para que você possa estar interagindo e tendo esse impacto de testemunhos. Isso. Né? Pessoas que têm participado conosco, alguns há muitos e muitos anos, outros há menos tempo, mas que têm sido abençoados e têm experimentado esse estilo de vida, dessa restauração do plano da vontade de Deus. E todos têm aqui compartilhado, né, Adriano? Sim. Diferentes pontos, diferentes perspectivas, diferentes guerras. Sim. E pessoas de gênero diferente, de idade diferente, de histórico diferente. Esferas diferentes. Esferas diferentes, algo muito importante. E você que está, quem sabe, pela primeira vez, nós temos o De Volta ao Plano Original, temporada 1, com várias lives, e temos várias lives do temporada 2. Hoje nós vamos ter um casal convidado e eu vou enviar aqui o convite. Eles chegaram já? O convite foi enviado. Vamos aguardar o acesso. Hoje nós estamos num lugar aqui um pouquinho diferente. Os containers estão descendo aqui. Né? Depois a gente pode dar uma viradinha no final. Sim. A gente sempre gosta de mostrar. Vamos lá, estamos sem a imagem. É isso aí. Vamos lá. Vamos aguardar. Isso! Aí! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Shalom! Shalom! Olá, bom dia! Shalom! Obrigado. Estamos sem som deles. Deve ser. Nós não vamos ouvir o som? Será que a gente vai precisar usar um celular para acompanhar o som? Tem um delay, né? Só um minutinho, gente. É que nós estamos testando um dispositivo, um microfone novo aqui. E nós estamos achando que onde a gente liga o microfone está impedindo a gente de ouvir vocês. Só um minutinho, gente. É que nós estamos testando um dispositivo. Que aí tem o... tem o som. Vai sair esse som lá na transmissão. Janine ouviu. Vamos tirar esse... Para conversar não vai dar. Ele é bom para... gravação. Só para gravação. Vamos lá. Agora sim. Oi. Olá, bom dia. Shalom. Shalom. Deus abençoe, gente. Que alegria receber vocês dois aqui. Amém. É uma alegria poder participar aqui também. Deixa eu só ajustar aqui, porque tá... os comentários e o pessoal entrando tá bem em cima aqui. Vamos ver se eu consigo alterar aqui em cima do rosto. Pronto. Isso, agora sim. Agora sim. Como estão aí? Já melhorou o friozinho aí? Hoje já tá bem mais quente, já tá acho que uns 22 graus aqui, com previsão de 31 graus já. Saímos do friozão, já vamos pro calorão já. Muito bom. Pessoal que está acompanhando aqui o De Volta ao Plano Original, temporada 2, o Alessandro e a Ellen, eles se movem conosco já há um bom tempo. Sim. Fala aí, Daniela, porque começou... a Ellen foi a que começou mais novinha. Eu dava aulinha para ela na escola dominical. Acho que ela tinha uns 4, 5 anos na época, né? Eu acho um pouquinho mais, acho que eram 2 anos e meio. Mais novinha ainda. Depois a
Jasmine, né? Então já faz tempo que eu conheço a Ellen, a família dela, e nesse tempo aí todo a gente, Deus mesmo foi estabelecendo esse alinhamento, Deus já foi construindo isso desde a pequena infância. Desde a pequena infância, exatamente. E o Alessandro comigo, né? Nós começamos, ele era adolescente. Você tinha o quê, Alessandro? 15 anos. 15 anos, né? Então, o Alessandro, desde essa época da adolescência... Quando você era pastor dos adolescentes. Eu era pastor dos adolescentes. Isso, eu era pastor dos adolescentes. Porque depois eu fui pastor dos pré-adolescentes, pastor dos jovens, mas na época do Alessandro eu era pastor dos adolescentes, que eu rolava no chão com os adolescentes. Era uma festa. No nosso caso, literalmente é uma jornada, né? Mas nós somos, assim, muito felizes e muito agradecidos, porque, como a apóstola falou, realmente os planos do Senhor, né, eram esses, e essa jornada tem sido, assim, maravilhosa. Muitos erros, muitas dificuldades, mas também muitos acertos, e a gente vê realmente uma decisão que o próprio Senhor colocou no nosso coração, de perseverar em seguir ao Senhor. E a bênção que é ter essa liderança, no nosso caso, nós passamos por todas as fases, vamos dizer assim, né? Então, namoro, depois noivado, depois casamento, depois quando a Daniela nasceu. Então, realmente, assim, tem sido maravilhoso essa jornada e ver a bênção do Senhor, a graça do Senhor. E o privilégio que é ter uma liderança apostólica, trazendo todo esse direcionamento, né? Eu me lembro foi muito importante no nosso casamento, uma situação específica que nós passamos. Foi um romper para mim, até numa questão de rompimento, né, com espíritos familiares e tudo mais. E eu me lembro que a gente teve a oportunidade o apóstolo que foi levar a gente para o hotel quando nós nos casamos, né? Terminou lá a festa de casamento. Terminou não, né? Porque nós saímos antes, precisamos sair um pouco mais cedo. E foi algo assim que me marcou profundamente, né? O apóstolo ter ido junto com a gente, foi algo assim que trouxe muita segurança para nós nessa nova jornada e nessa nova etapa que o Senhor nos colocou daí como casal. Que bênção. Não, e é muito importante, né, todo esse processo, o fato, por exemplo, do Alessandro ter perdido o pai muito novo, né, num momento muito trágico. Uma idade muito sensível que é a pré-adolescência. Né? Então, esse acompanhamento foi... A gente até tem liberdade de dar uns puxão de orelha maior de vez em quando. Verdade. Eu falo para a apóstola Daniela, apóstola Daniela, eu louvo a Deus pela sua vida, porque esses puxões de orelha é que faz a gente entrar no eixo, né? E traz muito livramento, né? Eu vejo assim, por exemplo, eu lembro algo lindo que aconteceu com o Alessandro. Uma vez a apóstola Daniela deu uma palavra profética para ele sobre essa questão da paternidade. E ela falou, olha, Deus te abençoou tanto que ele te deu 2 pais, né? O seu pai, que ficou com você durante o tempo, e te deu o apóstolo. E isso, assim, eu creio que é tão fundamental dentro dessa história, né, Alessandro? Se o Alessandro quiser falar um pouquinho sobre isso, da ausência paterna e a importância desse processo de cura, de restauração e de acompanhamento mesmo durante esse período, né? Eu vejo esse cuidado do apóstolo sempre me ajudando, me auxiliando, né? Todas as vezes que eu precisei, né, que eu busquei, sempre à disposição, né, com amor, com firmeza, né, me exortando, me orientando, né, cuidando de mim. Reconheço essa paternidade realmente é algo sobrenatural. E assim, é uma alegria ver que na vida
né? Todos nós passamos por dificuldades, ora passamos por erros, né? Mas o que é o fundamental? O fundamental é você ter a humildade de confessar, de reconhecer os seus pecados, transgressões e iniquidades e se arrepender. Suas fraquezas. Suas fraquezas, né? E perseverar no arrependimento e perseverar em seguir ao Senhor. É isso que faz a diferença, né? É isso que faz com que a pessoa não se perca. Né? E isso tem sido fundamental na vida do Alessandro. Né? É verdade. Porque eu sempre digo isso para ele. Olha, o trauma que você passou é muito forte. Né? Porque, para quem não sabe, o Alessandro estava num domingo com seu pai na piscina, quando o pai mergulha e ele não volta mais, morreu. Né? E ele tinha 10 anos, em torno de 10 anos. 9 anos, né? 9 anos. Então, isso traz um impacto emocional, na própria personalidade, que o Senhor vem consolando o Alessandro. Até hoje, palavra de avanço, né? Com a tribulação que a gente passa e a gente é consolado, isso. Deus quer nos usar para consolar a outros. Né? Amém, verdade. Ai, glória a Deus. E isso tem sido, assim, fundamental desde lá do começo, né, apóstolo? Porque eu lembro que os irmãos não sabem, mas a gente namorou e terminou algumas vezes até dar certo, vamos dizer assim, né? E o apóstolo sempre tinha uma palavra, principalmente para mim, né, de encorajamento. Ellen, o Alessandro, ele reconhece o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, ele é trabalhador e Deus vai trabalhar na vida dele. E eu tive muita dificuldade, né? Isso também faz parte da minha questão aí, que a apóstola Daniela vem acompanhando, essa rompimento com essa questão do orgulho, com essa questão da religiosidade, e ao mesmo tempo com essa questão da falta de firmeza, que foi uma coisa que a apóstola Daniela trabalhou muito comigo ao longo dos anos, e como isso assim, me ajudou e tem me ajudado nesse processo, né? Porque a gente passou por várias situações bem difíceis como casal, mas tomamos a decisão de realmente saber que o Senhor é bom, Ele nos cura, Ele nos restaura e Ele faz novas todas as coisas. Então eu tive que trabalhar muito essa questão dos preconceitos, dos estereótipos, do que é sucesso para o Senhor e não para a sociedade, né? Então, assim, Deus vem realmente desconstruindo a gente, nos levando a pedir perdão um para o outro, a reconhecer as nossas falhas, as nossas dificuldades. Somos totalmente diferentes, né? Eu sou colérica sanguínea e o Alessandro é melancólico, fleumático, tem colérico também. Mas, assim, Deus tem sido maravilhoso e Deus realmente tem feito essa desconstrução e tem trazido muita cura e muita restauração no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, e isso não tem preço, né? Buscar Pode falar, Paulo. Não, pode concluir. E buscar essa restauração é algo que nos chama muita atenção, porque os apóstolos têm sido essa referência para nós, né? De sucesso dentro de casa, enfrentando os problemas, enfrentando as dificuldades, enfrentando as fragmentações que muitas vezes a gente tem e passa, né? E realmente também sendo essa referência de que é possível ser restaurado, ser curado, confessar os pecados, confessar os defeitos, confessar as diferenças e pelo Senhor ter essa mudança. E agora, voltando aqui no aspecto profissional, né? O Alessandro, ele entrou numa empresa, ele trabalhava numa empresa como funcionário público,
né, com emprego garantido, Estabilidade. A Ellen tinha a sua como profissional liberal, e aí Deus foi mudando vocês, né? Foi estabelecendo uma transição para vocês chegarem hoje, terem uma escola infantil. Conta pra gente esse testemunho dessa mudança. Até que ano começou? Eu não lembro esse ano aí que foi feita toda essa mudança. Eu acho que foi com 2011, 2012, então já tem um tempo aí, né? E foi algo realmente sobrenatural, porque o Alessandro estava trabalhando e eu também estava trabalhando na clínica, eu sou psicóloga de formação, e foi interessante porque não foi uma coisa assim, eu estou descontente com o que eu estou fazendo e aí eu vou abrir um negócio. Não, foi assim, eu estava fazendo uma pós-graduação, passei na frente e o Espírito Santo me deu uma palavra na frente dessa escola, que é a nossa escola hoje, e o Espírito Santo me deu uma palavra que aquela escola seria nossa. Aí eu até nem levei muito em consideração, porque eu falei, como assim, né? Mas o Senhor colocou aquilo no meu coração. Naquele momento, você estava assim, totalmente na psicologia, não tinha um vínculo com a educação, né? Eu não tinha nada. Na verdade, assim, a psicologia ela é bem ampla e ela tem essa questão da escola, mas entrar na escola nem estava na minha lista, assim, sabe, do que poderia ser feito. E aí, eu recebi essa palavra, passou um tempo, né? Eu fui orar, busquei o Senhor, falei com o Alessandro e conversei com os apóstolos, né? Essa questão não de que os apóstolos têm ensinado, não de informar, mas de ir buscar para que houvesse uma testificação, vocês orassem e nos ajudassem. E vocês trouxeram uma palavra que sim, né? Que vocês criam que deveria ir. E foi desde o início algo sobrenatural, porque nós estávamos num momento em que não tínhamos recursos e Deus falou que iria nos dar a escola. Então a palavra não foi que a gente iria comprar, foi que Deus iria nos dar a escola, né? E eu nunca, como pessoa, tinha passado por uma experiência assim, que a gente às vezes escuta alguns testemunhos, né? Fala, mas como que é isso na prática? E aí, Alessandro, nessa história toda, Alessandro. Vai lá, Alessandro. De início eu concordei, mas eu tinha muita insegurança, né? Muito medo de que desse errado, né? Mas aí, conforme a gente foi caminhando, as portas foram se abrindo, né? Mas, assim, foi um trabalhar de Deus, porque depois que a gente assumiu a escola mesmo, ainda tinha muitos conflitos dentro de mim, né? Todo mês era uma luta, assim, aquela insegurança para saber, principalmente, se ia conseguir pagar os funcionários, né? Porque se a pessoa estava vendendo uma escola, né? A gente já esperava que não estava lá essas coisas, né? Não estava tão bem a escola assim, né? Isso aí já era esperado, né? Então, depois até teve algumas mães, depois que a gente assumiu, pelo menos umas duas que eu lembro, né? Que vieram perguntar para ela se a escola ia fechar, né? Por quê? Porque alguém tinha falado alguma coisa, né? Provavelmente a antiga dona tinha liberado de som, né? Sim. Mas nós falamos que não tinha nada disso aí, né? E como que foi o trabalhar assim, Alessandro, de sair de uma mentalidade de funcionário público para um negócio? Um proprietário. Um proprietário. Dono do seu negócio. Dono do seu negócio. Foi uma jornada, né? Para mim foi um aprendizado dia a dia, né? Isso que eu falei, eu tinha essa insegurança e Deus foi trabalhando no decorrer dos anos, né? Nos primeiros anos aí. Acho que os primeiros 5 anos, provavelmente, eu ainda tinha um pouco dessa insegurança. E com o tempo eu fui vendo que Deus estava sendo fiel, né? Mesmo com as dificuldades, não só da escola, mas dificuldades econômicas no país, né? As dificuldades das famílias, né? Em poder ter uma criança na escola particular, né? Numa educação infantil
uma escola infantil, né, particular. Então, Deus foi fiel. Eu fui aprendendo que Deus, ele é fiel a nós, né? Uhum. Ele foi nos sustentando a escola, né? Nós passamos por dias difíceis, né? Dias de muita dívida, né? A escola ainda tem dívidas, mas nós está encaminhado, né? Quando vocês compraram, elas vieram, né? Muitas dessas vieram junto, né? Foi incluso, na verdade, no contrato, né? Uma parte do pagamento, na verdade, a gente assumiu as dívidas que a escola tinha com bancos, né? Com o banco, na verdade, né? Só tinha um banco na época. Uhum. Mas a gente conseguiu pagar, né? Foram alguns anos aí, né? De parcelamento, reparcelamento, né? Negociação com o banco, até que nós conseguimos concluir. Hoje nós não temos dívida com o banco. A escola não tem dívida com o banco, né? Temos parcelamento de impostos somente, mas está tudo encaminhado também. Glória a Deus. E nesse processo também, Alessandro, é porque, por exemplo, a Ellen, como ela trabalhava na área da psicologia... Vocês podiam ficar... Isso mais pertinho. Isso, para parecer bem. Então, a Ellen, por causa da especialização e da psicologia, a educação já estava, vamos dizer assim, próximo, um pouco mais próximo. Você não. Então, nesse processo, você teve que achar o teu lugar no negócio. Uhum. Conta pra gente esse processo também, que foi outra jornada. Na verdade, eu acredito que eu ainda estou descobrindo meu lugar ainda, né? Porque agora eu desenvolvi essa parte administrativa, né? Essa fé, né? A trabalhar numa empresa própria, né? E essa confiança em Deus, né? Que Deus nos sustenta, né? Diante das dificuldades da empresa. Mas, assim, dentro da área da educação, eu ainda estou encontrando o meu lugar, né? E eu creio que Deus tem revelado que nós vamos, eu me aperfeiçoando, né? Estudando, entrando mais na área da educação, da pedagogia. Nós vamos poder desenvolver materiais, eu e a Ellen juntos, né? Para a escola e também para outras escolas, né? Então, tem coisas pela frente, novas, né? Há uma visão de futuro aí para ser estabelecida, né? Sim. Saindo à luz. O Alessandro sempre gostou de ler, de curiosidades, né, Alessandro? De inovação. Sim. Tem tudo a ver, né? Com isso aí. É verdade. Realmente é uma questão desse processo de encaixe, né? E de conseguir até passar das dificuldades, os desafios do novo que Deus propõe. Porque quando a gente começa o novo, e até nós aqui de novo estamos no novo. A gente acredita assim, onde que cada coisa vai acontecer, o que cada um vai fazer, né? Então precisa ter essa disposição e esse trabalhar na fé realmente. E foi lindo assim que aconteceu, porque durante todo esse processo, né? Até essa questão, como Deus sabe de todas as coisas, porque nós passamos muitas situações bem complexas do ponto de vista financeiro, né? Porque é desafiador e tudo mais. Mas aí atravessaram a pandemia. Isso, nós atravessamos a pandemia. Nós sabemos assim, quantos negócios, escolas não suportaram esse tempo da pandemia, né? E isso foi uma coisa assim que eu vi lindo, porque, né, todo esse processo, eu sempre mais assim, né, falante, mais assim, e nesse processo da pandemia, para quem o Senhor deu a palavra, né, porque a gente foi orar para saber, Senhor, o que vai acontecer, porque a nossa escola é uma escola de porte menor, mas nós, na época, tínhamos o compromisso de 17 funcionários, né? Como honrar uma folha de pagamento de 17 funcionários na pandemia, né? Sem entrada. E aí foi lindo porque Deus nos deu uma palavra
E quando Deus deu a palavra, eu que normalmente sou a que mais vai, assim, a minha fé não era suficiente. E aí o Alessandro tomou a frente e falou: não, nós vamos, né? E assim, Deus nos deu uma estratégia que, ao invés, como as crianças não podiam vir até a escola, nós fomos até as casas das crianças. Deus nos deu aquela palavra de quando a mãe de Moisés guardou Moisés durante 3 meses. E foi lindo porque a gente entrou em contato com os pais toparam. E naquela época era assim, o mais, como fala, intenso da pandemia. Nós fomos para todas as casas. Nenhuma criança, nem um professor, ninguém da família, nenhum funcionário pegou Covid naquela época. E assim, foi uma estratégia sobrenatural. Outra estratégia foi que nós começamos a fazer marmitinhas, que foi algo que o Espírito Santo trouxe também. E isso criou um vínculo muito forte com as famílias. Mas nesse momento, né? O Alessandro que falou: não, o Senhor deu a palavra e nós vamos continuar, né? Então eu também assim, fui impactada. Eu me lembro como isso foi importante para ver, assim, cada temperamento tem as suas qualidades, né? E essa capacidade de suportar muita pressão durante um tempo prolongado foi algo que Deus colocou no Alessandro, né? Então isso nos ajudou muito também aí nesse processo. E outra coisa também importante é que em tudo isso foi trazendo claro o ministério do Alessandro, enquanto mestre, assim, que era verdade. algo que estava assim totalmente encoberto, É verdade. né? Então, assim, o próprio processo de Deus, A própria pressão, a própria né? pressão, Ou seja, foi mostrando o chamado de mestre que ele tem. Então, Sim. todos esses processos forjando vocês dois. Agora, em tudo isso foi chave a questão, além de dízimos e primícias, o testemunho de vocês é muito firmado em ofertas, tendo dízimo e primícia como base. Né? Então, a oferta indo além. Né? Uhum. E vocês, como é que foi, Daniela? Eles foram um dos primeiros casais que você... que Deus me deu a palavra de que, até me lembro bem que eu falei assim, não sei se foi o dia que eu estava conversando só com a Ellen, eu falei assim: oferta para vocês é arma de guerra, né? E essa foi uma palavra que faz alguns anos, né? Que a gente falou essa palavra. E que, assim, diante até dessa realidade que vocês colocaram, de estar estabelecendo a escola, de estar negociando as dívidas, de estar passando por todos os desafios, a oferta era uma arma de guerra. Inclusive, como a Ellen colocou e o Alessandro, né, enfrentando os conflitos conjugais, Sim. os problemas conjugais, a oferta sendo arma de guerra. Verdade. E isso, assim, é algo que é realmente, né, o dom que nos capacita, né? Algo sobrenatural, né? E é, assim, algo que Deus colocou e, assim, firmou no nosso coração. Foi essa palavra que a apóstola Daniela deu sobre a oferta como arma de guerra. Então, a gente brinca, começa a intensificar a guerra e já sabe que a gente precisa ofertar e, né, para realmente lançar aí nas costas do inimigo. E durante todo esse processo, mesmo na pandemia, né, que foi um momento em que houve uma baixa, assim, de arrecadação, nós, assim, colocamos isso com o Senhor, firmamos esse propósito e não interrompemos as contribuições e as ofertas. E a gente percebe, assim, a fidelidade do Senhor, assim, trazendo soluções sobrenaturais e nos capacitando nesses processos de colocar as coisas em ordem e de ir avançando sem interromper a questão do dom da contribuição. Muito importante, vocês sempre entram em concordância nas ofertas. Conta pra gente aí como é que vocês definem
as ofertas que vão além de primícias e dízimos. E não são ofertas assim normais, né? São ofertas que têm volume. Isso. Eu lembro que desde o início, né, quando a gente foi casar, a gente fez uma oferta especial, né? Eu tinha um consórcio de imóvel que tinha sido contemplado, não era um valor alto, mas aí Deus nos deu a direção de vender esse consórcio, e o valor da venda do consórcio a gente ofertou, né, antes de casar, né? Na época do casamento, né? Mas acho que foi antes de casar. E desde então a gente sempre tem, de tempo em tempo, a gente tem feito ofertas especiais. Agora mais com o empreendimento, né, do Hub 5x7, nós intensificamos e temos feito com maior frequência, né? Uhum. E nós temos esse hábito, né? Então a gente recebe a palavra, vem os desafios, então nós sentamos, oramos, colocamos um para o outro o que veio no nosso coração, né? Fazemos os ajustes. Ó, eu tenho fé, ó, não, eu tenho isso, eu tenho, né, tal. Isso aconteceu recente agora, nessa última, esse desafio, né? E foi lindo porque Deus trouxe e antecipou, e nós conseguimos antecipar a oferta. Então, a gente também tem usufruído dessa questão de, assim, crer que é o dom, entrar em concordância como casal e ver o destravar daqueles recursos, né? Eu tenho uma palavra muito forte comigo, que é aquela: Deus é quem dá a semente ao que semeia. Então, nós temos aprendido a identificar o que é semente, né, para semear, e o que nós vamos fazer as outras coisas. Então, a gente, assim, tem uma experiência também linda dentro dessa questão do Hub, do investimento, que Deus tem colocado no nosso coração. Os apóstolos têm ensinado de, a cada ano, né, nós buscarmos ao Senhor para aumentar a oferta, né? E a gente vem vindo, e graças a Deus, gradativamente, a gente tem conseguido aumentar a oferta. E aconteceu uma coisa muito linda, específica dentro dessa questão também, que foi: a gente gostaria de aumentar significativamente, e nós recebemos uma bênção, que foi a questão escolar da Daniela, né? Então, ela está numa escola, é uma excelente escola, e aí nós recebemos uma bênção que foi a anuidade das mensalidades para que ela pudesse estudar, né? E aí o Espírito Santo falou: ó, Ellen, Alessandra, agora vocês já podem aumentar esse valor. Mas foi maravilhoso, porque a gente achou tão lindo. A gente achou lindo, porque eu falei: Senhor, da onde que nós vamos tirar isso, né? E como pais, né, a gente quer realmente, cremos que a proposta oferecer o melhor, e o Senhor falou: eu cuido de vocês e vocês ofertem. Então, para nós é uma alegria, né? A Bíblia também fala: Deus ama quem dá com alegria. Então, nós nos alegramos em fazer essas ofertas. Isso é tremendo. Essa oferta, especificamente, a gente aumentou em 50% do valor do ano passado para esse ano, né? Que bom. Olha, ele realmente dá a semente. Ele né? dá a semente. Isso é muito Nós importante. precisamos O problema ter essa disposição de fé é mesmo. quando você come a semente. É, A semente não é para comer. A semente é para semear, é para multiplicar. isso. Né? E tem multiplicado. E tem multiplicado. E muitas vezes as guerras continuam, não é porque está faltando, mas é porque nós estamos avançando. Né? Amém. Aqui no Hub a gente vê isso, os desafios continuam, mas não é porque está faltando, porque a gente está parado, é porque nós continuamos avançando. É, porque nós estamos investindo. É verdade. Eu tenho visto assim que de algum tempo para cá, Deus tem dado uma estratégia para vocês na escola, que tem feito um diferencial também, além de todo o trabalho que vocês já desenvolviam, que é esse atendimento à questão da criança autista. Você poderia falar como que surgiu, como que o Espírito Santo... Porque às vezes quando a gente fala da oferta, das contribuições, a
a gente conecta assim, que Deus vai me abençoar, então só com a parte financeira, né? Mas não, ele vai abrindo portas, ele vai mostrando caminhos que antes nós nem imaginávamos, né? E assim, essa provisão, né, na nossa área, a área da educação, ultimamente ela requer muita sabedoria, muita estratégia, principalmente a gente que não vai abrir mão dos princípios do reino de Deus, né? E essa questão... E vocês trabalham a escola dentro dos princípios da palavra de Deus, demonstrando o reino, né? Vocês não são agentes secretos. E assim, a gente fala desde a primeira visita que os pais fazem, a gente já fala que somos uma escola cristã, isso é inegociável para nós, né? Já tivemos alguns problemas com o pessoal de marketing, falar assim, ué, mas vocês vão ficar sem ninguém se vocês continuarem falando isso. E foi, olha, um testemunho isso aí. A gente falou, olha, então vocês precisam, nós vamos encerrar com vocês, porque nós vamos continuar. E, gente, depois que nós encerramos com eles, nós não paramos de crescer. Então, Deus honra, né? É claro que é desafiador. E isso que a apóstola Daniela falou sobre essa questão, eu vejo como realmente sabedoria que vem do alto, porque é muito desafiador, né? No ano retrasado, Deus nos presenteou com 9 autistas na escola. E assim, ou a gente aprendia, né? E Deus, assim, tem dado as estratégias. Deus me ajudou a montar um protocolo de atendimento. Isso fez muita diferença. Nós temos crianças, assim, que estão tendo evoluções muito significativas. As clínicas que atendem as crianças têm nos dado um retorno maravilhoso. E quem nos deu foi o Senhor, né? Eu até lembro que eu sentei, comecei a escrever, e aí depois que já estava tudo escrito, o Espírito Santo falou assim, agora você vai na livraria e você vai comprar um livro. Mas eu saí sem saber qual era esse livro. E eu cheguei lá e o Espírito Santo me falou, é este livro que você precisa comprar agora. E, gente, depois eu fui descobrir que esse livro é um livro de referência mundial em autismo. E aí, quando eu cheguei na clínica... Foi um ramo, né? Não sei se está correto dizer dessa forma, mas é uma linha totalmente nova para vocês. Sim, né? Porque quando eu fiz faculdade, né, que eu fiz faculdade de psicologia, nós não estudamos sobre autismo, não tinha nada. Então, realmente é algo novo mesmo, né? E aí, quando eu cheguei na clínica e falei a maneira como nós estávamos trabalhando na escola, até uma questão bem específica, que é, por exemplo, como fazer o processo de retirada de fralda da criança com autismo, que é bem desafiador. A hora que ela falou, a hora que eu terminei de falar, ela falou assim, Eli, mas aonde que você estudou isso? Aonde que você aprendeu isso? Porque você faz exatamente do jeito que a gente faz aqui, né? Então, realmente, a gente tem visto que essa semeadura, ela traz uma provisão para que a gente possa ter habilidade e capacitação para desenvolver com excelência dentro da área que o próprio Senhor nos inseriu, né? Então, assim, tem sido sobrenatural, a gente tem tido um retorno muito importante. Crianças que estão, assim, estão indo, né? Porque nós atendemos crianças até os 5 anos e as crianças indo para o primeiro ano muito bem, né? E assim, ontem, até interessante, eu lembrei, eu falei, olha, vai dar para testemunhar ontem, nós recebemos um retorno de 2 crianças que saíram da nossa escola e que estão, assim, em primeiro lugar em uma outra escola. São as únicas crianças que não precisam de reforço escolar, porque elas já tiveram toda a base que elas precisavam. Né? Que bênção. Esse é um testemunho. Olha, e veja, com todo esse avanço, não é ausência de luta, não é ausência de erros, não é ausência de guerra, não é ausência de guerra, né? Mas o fato de você atravessar, né? É o fato de você, a despeito, como você mesmo disse, Ellen, a despeito dos erros, tem consertos, tem
restauração e tem avanço. É esse alinhamento, né? É, Que você decide, não, eu vou permanecer, custe o que custar, né? sim, E essa disposição que o próprio Espírito Santo vai trabalhando, aquela oração, né? Senhor, opera em mim o querer e o efetuar. Porque se depender da gente mesmo, sim, a sim. gente dá um jeitinho de escapar. Mas o Espírito Santo, ele vai ali, não, vamos lá, vamos trabalhar, vem aqui. Então nós glorificamos a Deus por esse testemunho, né, por essa travessia, Amém. né, por todos os consertos, restaurações, tanto no aspecto conjugal quanto no aspecto ministerial e profissional, né? O que Deus foi colocando ordem, mesmo nas aflições, mesmo nas guerras, Deus assim trabalhando e vocês perseverando em seguir ao Senhor. Então, glória a Deus por esse testemunho. Amém. E nós Ficamos ficamos felizes felizes. de vocês aceitarem o nosso convite. Muito bom. Glória a Deus. Então, convida o pessoal aí. Estimula o pessoal para motiva para poder estar conosco. Olha, gente, é maravilhoso. A gente daí fica super feliz porque a gente chega aí e já vê tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Então, eu gostaria de incentivar todos os irmãos e irmãs, invista, ouça o Espírito Santo, não endureça o seu coração. O Senhor tem grandes coisas, porque a gente realmente tem recebido algo que nenhum ser humano poderia fazer, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, você que deseja e ainda não iniciou a fazer, né, os seus investimentos, as suas contribuições, faça. O Senhor é fiel. E eu tenho tido uma visão que o Senhor tem chamado pessoas porque Ele quer abençoar essas pessoas, né? Então, Sim. Eu também quero incentivar aqueles irmãos que já iniciaram, que já tinham uma meta, que você possa olhar, ver tudo aquilo que o Senhor fez e aumentar a sua contribuição, né? Porque estamos numa nova fase agora. Então, realmente, faça isso. O Senhor quer fazer grandes coisas e realmente nós estamos felizes e cremos que o Senhor vai levantar homens, mulheres, negócios, empresas. Também quero falar aqueles que são empresários. Que você possa realmente olhar para o Hub como um investimento. É uma terra muito produtiva, Amém. muito fértil, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer, eu vejo assim, o Ramo Estendido realmente como uma terra fértil, né, produtiva, e uma coisa que eu quero incentivar as pessoas, os irmãos a investirem, né, quem for assistir esse vídeo, é que nós, quando nós ofertamos com alegria, né, isso traz alegria ao nosso coração, isso traz satisfação, né, porque nós sabemos que nós estamos agradando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, né, cumprindo o propósito, um dos propósitos do dinheiro, né, que é estabelecer o reino de Deus na terra, né? Amém. É isso aí. Glória a Deus. Que lindo. Deus abençoe. E pessoal, para você semear é simples. Há uma única chave Pix, projetocampinas@ramoestendido.com.br. Amém. Projeto Campinas, tudo junto, @ramoestendido.com.br. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Shalom. Shalom.